Ana Lívia, o que o Putin foi fazer na Coreia do Norte? Olha, Pedro, essa viagem do Putin à Coreia do Norte, ela já vinha sendo preparada há bastante tempo. A gente teve uma viagem do Kim Jong-un à Rússia, no Extremo Oriente, né, que também é uma forma da Rússia mostrar a sua mudança de polo para a Ásia, ter recebido ele ali, realmente na fronteira entre a Rússia e a Coreia do Norte. E nessa viagem foi decidido que o Putin, então, faria uma viagem, uma visita oficial à Coreia do Norte, que acabou acontecendo agora nesse mês. Para lembrar todo mundo, a Coreia do Norte faz fronteira com a Rússia, então é um país vizinho à Rússia. Nesse sentido, não é tão estranho que esses países tenham uma relação bilateral mais ativa. A Rússia e a Coreia do Norte, claro, tiveram uma relação muito forte durante o período soviético, durante a própria libertação da Coreia do jugo japonês. Então, é uma relação que tem muitas e muitas décadas e que tem experiência em cooperação em áreas sensíveis. Mas o que a gente pode dizer é que depois da queda da União Soviética, durante a década de 90, tem um certo esfriamento ali entre as relações. Não é um esfriamento tão longo, é um esfriamento menor do que com outros parceiros chaves do período soviético, mas tem um esfriamento, um certo distanciamento durante a década de 90, e depois a gente vê uma retomada agora no século XXI. Essa retomada, então, não é de hoje. É claro que agora a gente vai conversar que teve um passo à frente significativo, mas a retomada já vinha de antes nas relações entre a Coreia do Norte e a Rússia. Na última vez que o Kim Jong-un veio à Rússia, aliás, a Rússia é um dos países que ele mais visitou, que a liderança norte-coreana, no geral, mais visitou, ele foi visitar centros de alta tecnologia da área espacial russa. Isso tudo feito de maneira pública, então a Rússia querendo realmente mostrar ao resto do mundo de que haviam negociações com a Coreia do Norte para cooperação na área espacial. A gente sabe que a Coreia do Norte tem um programa de foguetes, um programa espacial e um programa de mísseis muito desenvolvido, muito mais desenvolvido do que o brasileiro, se diga de passagem, até porque o Brasil é signatário de acordos que limitam a sua capacidade de desenvolvimento de mísseis, enquanto a Coreia do Norte não é. Mas a Coreia do Norte tem algumas ainda dificuldades, alguns momentos técnicos, algumas dificuldades técnicas em relação ao lançamento de satélites. E a Rússia provavelmente poderia entrar nessa área de cooperação sensível com a Coreia do Norte na área espacial. Isso é uma mudança de posição da Rússia? Não necessariamente, não é necessariamente uma mudança de posição da Rússia o fato dela estar preparada para fazer uma cooperação em áreas sensíveis com a Coreia do Norte. O que a gente pode considerar que realmente é novo? O fato de a Rússia, durante uma boa parte agora do século XXI, ter realmente cooperado com a comunidade internacional, não vou dizer o Ocidente, com a comunidade internacional na questão do programa nuclear norte-coreano. Claro, a gente sabe que a Coreia do Norte saiu do TNP, acabou desenvolvendo um programa nuclear, e ela é alvo de sanções do próprio Conselho de Segurança, né? E o que isso significa? Isso significa que a Rússia apoiou essas sanções, porque caso ela não tivesse apoiado, ela teria vetado, e o Conselho de Segurança não teria sancionado a Coreia do Norte. Nesse sentido, o Putin não fez nenhuma declaração revertendo essa posição russa, dizendo, por exemplo, legalizando o programa nuclear norte-coreano. Mas a manutenção de contatos, a revelia das sanções impostas pelo Conselho de Segurança é uma novidade. O que o Putin disse? O Putin disse que acreditava que pacotes de sanções impostos pelo Conselho de Segurança que não tem nenhuma perspectiva de serem retirados, não tem nenhum plano de ação, não tem nenhuma condicionalidade, por exemplo, caso o regime norte-coreano faça A, as sanções são retiradas. Ele criticou esse fato e pediu para que houvessem negociações diplomáticas para uma mudança no regime de sanções imposto contra a Coreia do Norte. Aliás, essa crítica ao regime de sanções imposto pelo Conselho de Segurança também é feita pelo Brasil. Tem um livro muito bom que é publicado pela FUNAG, de um diplomata que chama Marcelo Baumbach, talvez esteja falando sobre o nome dele errado, mas é algo assim, Baumbach, e ele faz a mesma crítica que o Putin fez. Ele diz que há um problema sério nas sanções impostas pelo Conselho de Segurança, porque elas não dão um caminho para a sua retirada, elas não têm período para acabar, elas não elencam quais são as possibilidades de retirada, então elas realmente tendem a ser
tendem a ser ininterruptas, elas tendem a ser perenes, tendem a ser constantes. Então, o Putin abre aí uma porta para dizer que esse tipo que as sanções impostas pelo Conselho de Segurança contra a Coreia do Norte vão ter que ser revistas. E, claro, o fato mais importante é que hoje, voltou a ter, entre a Rússia e a Coreia do Norte, uma declaração de que, caso a Coreia do Norte seja alvo de ataque, a Rússia viria à sua ajuda e vice-versa. Esse artigo ele existia num pacto de segurança que tinha entre a União Soviética e a Coreia do Norte lá de 1961. E ele foi renovado agora. Ele é renovado de maneira bastante geral, no sentido de que é isto que está escrito no acordo, mas o acordo não elenca, né, condições, etc. Então, a gente não pode comparar, por exemplo, com o artigo 5 da OTAN, não é nada desse tipo. Mas isso realmente mostra de que a Rússia está preparada para forjar alianças mais contundentes no território asiático, claro, evitando, assim, tanto a entrada de um segundo fronte, a abertura de um segundo fronte, quanto fortalecendo as parcerias que ela tem, que são parcerias históricas, como com a Coreia do Norte.